E aí, pessoal, todos preparados para a batalha? Aí, todos lavando as mãos, usando álcool gel, tomando banho, beleza? Então, aqui é o professor Marcos. Deixa eu só tirar esse material aqui. Estava aqui só para ilustrar, na verdade, um pouco do que é o conteúdo de hoje, tá? E caiu meu fone aqui, calma lá, embananar aqui. Porque na aula de hoje vocês já devem ter visto, né, o material que eu mandei para vocês, que fala sobre a peste bubônica. Então eu vou abrir aqui o material, não vamos perder muito tempo, né? Lembrando que este vídeo de hoje ele é um vídeo de complemento, né? Um vídeo de explicação à aula que já foi para vocês agora no dia 22, na segunda-feira, falando sobre a peste bubônica. E deixa eu só achar aqui o texto. E na descrição desse vídeo aqui, tem um vídeo que aprofunda mais o tema. Também é um vídeo meu, falando sobre a peste bubônica, que é um vídeo que daí vai aprofundar bem mais, né, o conteúdo, tá? Então, deixa eu só abrir aqui. Aí, fechou. Então, falando sobre a peste bubônica. Então, por que eu estava usando aquela indumentária? Vocês já vão perceber aqui que na Idade Média, lá no período da peste bubônica, da peste negra, né, também se usava uma certa indumentária, né, principalmente os médicos, para fazer o tratamento. E aqui tem uma ilustração que mostra um pouquinho sobre isso, ó, sobre essa aparência deles. Tá vendo aqui, ó? Parece umas criaturas sombrias ali de um filme de terror, né? Mas não é, tá? Ali era a forma como eles, a roupa, né, que os médicos ali, ou pelo menos aqueles que cuidavam dos doentes, utilizavam ali uma roupa de proteção. Então, aquele bico ali, que parecia um bico de pássaro, né, aquela máscara, na verdade, era uma proteção, ela servia para filtrar o ar que aquelas pessoas ali, que aqueles dentes, né, aqueles médicos ali estavam utilizando para que eles não se infectassem com a doença. Então, o que foi a peste bubônica, né? A peste bubônica, então, também conhecida como peste negra, começou provavelmente na China no século XIV. E ela chegou na Europa, porque foi onde ela mais se manifestou, onde mais nós temos informações sobre como ela ocorreu, né? Foi na Europa. Então, ela acaba chegando na Europa através de navios mercantes, né? Mercadores italianos que iam até o Oriente, compravam produtos orientais e levavam esses produtos para a Europa. E aí, dentro desses navios, né, através desses navios mercantes, é que a peste acabou chegando no continente europeu. Ela foi muito fatal no norte da África e no Oriente Médio, tá? Que fica na Ásia. Mas o local foco maior ali, pelo menos onde nós temos mais relatos, é a Europa. E ela chegou na Europa, então, através desses navios. Segundo se diz lá, a palavra peste ela teria origem no latim e ela significa exatamente doença, certo? E o que favoreceu o desenvolvimento da peste, a propagação da peste, principalmente na Europa? Foram as péssimas condições de higiene que as pessoas naquele continente ali tinham. Comida no chão, coisas assim. Por exemplo, era muito comum, eu sei que muitas pessoas fazem isso até hoje, mas hoje, claro, tem um cuidado maior, mas lá no passado não havia cuidado quase nenhum com higiene, então as pessoas comiam, por exemplo, carne com as mãos, tá? Limpavam na roupa mesmo, ou às vezes no cabelo, tá? Isso não é nenhum exagero, e jogavam o resto da comida, aquilo que ele não queria, no chão, porque daí tinha o cachorro, o gato, tinha os animais ali da casa que comiam esses restos. E daí não pensa que alguém ia lá e depois varrer o que sobrou, ou limpar o chão lá com a gordura que possa ter ficado ali, né, da carne ali. Não, ninguém fazia isso. E o que acontece? Isso atraía, claro, alguns animais indesejáveis, né, como insetos e roedores, certo? Portanto, o nome da enfermidade faz referência à sua manifestação mais comum, que é a formação de bubões, inchaços, que eram negros, pretos, né, na pele do infectado. E aqui tem uma ilustração ó, que mostra o cara, ó, tá vendo? Não sei até que ponto vocês conseguem visualizar, mas ali quem tem o material impresso ali ou tem no WhatsApp, no arquivo, pode ver bem ali a pessoa que está acamada, que está na cama ali sendo analisada, ela tem umas manchas pretas pelo corpo. Aquilo ali eram bolhas pretas, né? E essas bolhas pretas são, na verdade, o que nós chamamos de bubão. Esse bubão negro é
o que dá origem ao nome da doença. Então, bubônica de bubão e negra porque eram inchaços negros, né, que surgiam na pele da pessoa. Ela foi tão terrível, ou melhor, ela era tão terrível que a pessoa que pegava a doença morria entre 2 e 5 dias, dependendo das condições físicas da pessoa. Ela podia durar 2 dias ou até 5, mas não passavam disso. E no início não se sabia a origem da doença, por isso eles usavam essas roupas protetoras aqui, os cuidadores e médicos, né? Eles usavam o corpo todo coberto, exatamente para não serem contaminados, porque no início se achava que aquilo podia pegar no ar ou coisa do gênero, tá? Ou coisa assim, tá? E aí, o que acontece? Se descobriu qual era a causa da doença. Eu não vou falar de todo o texto ali, mas se descobriu a causa da doença. O que causava a peste? Se descobriu que as condições de higiene, na verdade, que atraíam a presença de insetos e roedores, como ratos, né, fez com que a pulga de ratos que estavam contaminados com a peste picasse as pessoas. Então, imagina o ambiente que essas pessoas viviam. Tinham ratos que conviviam com elas dentro daqueles espaços. Claro que o rato, como todo mundo sabe, o rato não fica ali à mostra, estou aqui, né? Claro que não. Mas o rato, ele fica sorrateiramente vivendo naquele espaço ali, e a pulga do rato é que picava as pessoas. E os locais onde esses ratos picavam é onde saíam os bubões negros. Olha que nojento, né? Muito nojento, tá? Então, a doença, ela era transmitida, então, pela picada da pulga do rato. E é óbvio que quando se descobriu a causa, se começou uma caça a esses animais, uma caça aos ratos, se passou a cuidar mais da higiene, se percebeu a importância da higiene no combate a doenças, e aí, claro, se começou a diminuir o impacto dessa doença, até que ela praticamente ficou extinta na Europa e em quase todo o mundo, mas ela existe até hoje, tá? A peste bubônica. Então, uma coisa curiosa aqui, ó, que mesmo com toda essa devastação, porque o texto aqui e o vídeo, esse que eu falei que está lá na descrição, falam que a peste, ela provocou a morte de 25 milhões de pessoas, só na Europa, mas ela pode ter atingido 75 milhões, porque ninguém sabe exatamente qual foi o número de mortos, né, são estimativas, e algumas regiões, alguns vilarejos chegaram a ser abandonados por causa da peste. Imagina, a peste foi tão devastadora, começou tanta gente a morrer, que aqueles que não pegavam a peste, ó, se mandaram, foram para outras regiões para fugir da morte e da fome, né, já que começou a morrer gente, não tinha mais pessoas suficientes para trabalhar, tinha que cuidar dos enfermos, né, dos doentes, e aí começou a ter fome, escassez, faltar comida, água, né, mantimentos e tal, e as pessoas começaram a abandonar algumas regiões, tá? Mas, mesmo com toda essa devastação, existiram algumas exceções, lugares onde a peste não teve êxito, como foi o caso das cidades de Milão, na Itália, uma cidade que existe até hoje, importante, né? E Nuremberg, na Alemanha, também uma cidade muito importante até hoje, onde a peste ela foi controlada. Olha que interessante, mesmo lá naquela época, dois lugares, claro que existiram outros, mas esses dois, eles se destacam porque são cidades importantes, que conseguiram controlar a peste. Olha que louco isso. Nessas regiões, houve um baixo número de mortes, e o motivo do sucesso dessas cidades estava numa rígida política de saúde pública, com a limpeza das ruas, a remoção do lixo e o isolamento dos doentes. Atitudes bastante simples, mas que não eram comuns na época. Então, aí, vamos comparar com o que está acontecendo hoje no mundo, né? O Brasil, para quem não sabe, é o pior lugar do mundo, no momento, com relação ao coronavírus. E isso acontece por quê? Porque exatamente não se está tomando as medidas necessárias, né, para combater a doença. Pelo contrário, né, nós temos algumas lideranças aí que não estão, que parecem não se importar com a população, parecem não acreditar na doença. E uma coisa que eu não falei até no vídeo lá, que o vídeo esse que está na descrição fala um pouquinho, é que algumas regiões, né, não acreditavam na doença, achavam que a doença não era causada por um fator ali natural, né, da natureza, como a pulga do rato ou uma contaminação de um vírus, né, eles achavam que era porque as pessoas tinham pecado. Olha só. E aí o que eles faziam? Ah, tu tá doente? Tu é um pecador mesmo, desgraçado. E afastava aquelas pessoas, expulsava a pessoa do meio deles ali, em vez de tratar. E o que acontecia com essas pessoas? Morriam no campo.
e contaminavam mais ratos, mais animais, tinha mais pulga, né? Então, olha só como a ignorância, ou a falta de conhecimento, ou a falta de desejo pelo conhecimento, ela pode amplificar, pode piorar casos de doenças e pestes, tá? Então, eu comecei aqui o meu vídeo, né, com a minha máscara, com o meu face shield, com o meu álcool líquido, né? E aí eu falei aqui das autoridades, não sei se vocês viram aquele vídeo lá de uma determinada autoridade aqui do Rio Grande do Sul, né, de Canela. Pô, Canela é uma cidade importante aqui do Rio Grande do Sul, uma cidade turística. E o cara falou o seguinte: será que existe álcool gel em líquido? É o álcool, né, meu querido? Não existe álcool gel líquido, existe o álcool já é líquido, né? E ele falou em pulverizar a cidade. A falta de conhecimento mata, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por que eu estou falando isso? Agora eu falei e não expliquei, né? Mas o que aconteceria com o álcool? O álcool evapora. A gente lança aqui, ó, o álcool aqui, ó. Quanto tempo ele vai durar? Minha mão molhada com álcool, ele evapora muito rápido. Se viesse um avião mesmo e lançasse, vamos supor, e nem o cara sugeriu lá, ele no ar, a maior parte do álcool se dissiparia no ar, nem chegaria no solo. E se chegasse no solo, imagina materiais quentes, fogo, cigarro, e incendiar tudo, né? Então, a falta de conhecimento, ela é destrutiva. Então, em momentos como foi a peste bubônica, a peste negra, em momentos como o atual, o que salva é o conhecimento, é nos protegermos. E ouvirmos, né, quando a gente não sabe o que fazer, ouvir quem sabe. Ou seja, no caso atual, os médicos, os especialistas. Beleza? Então, a atividade era essa. Tem ali as questõezinhas, né, bem simples, na verdade. A primeira delas, segundo o texto, o que foi a peste negra ou peste bubônica. A segunda, porquê do nome, isso eu falei bastante. Como ela era transmitida, repeti também várias vezes. E a última questão coloca assim, ó, na sua opinião, que medidas podem ser adotadas... Caiu um brinquedo. Na sua opinião, que medidas podem ser adotadas para combater e controlar pestes e epidemias? Essa última é muito a opinião de vocês em cima do que a gente falou. Beleza? Então, a aula de hoje era isso. Na descrição aqui tem um vídeo que amplia a discussão, né? E qualquer coisa podem me chamar lá no WhatsApp, que eu vou estar disponível dentro do nosso horário de aula, ou seja, pelas manhãs. Beleza? Então, boa semana a todos, boa aula a todos e boa sorte. Cuidem-se.